O presidente Lula costuma dizer em seus discursos que 2025 será o ano da colheita, e muito destes frutos colhidos no ano vem do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. O ministro conseguiu aprovar a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para quem ganha até R$5 mil por mês, uma promessa de campanha, enquanto quem recebe valores muito altos passa a contribuir de forma mais compatível com seus rendimentos. O que vimos esse ano foram verdadeiras aulas de economia. Eu realmente não consigo ver onde é que está o problema. Você está falando de 140 mil brasileiros contra 210 milhões de brasileiros. Você está falando de 0, alguma coisa por cento da população, e não é qualquer pessoa. São pessoas que ganham muito e não pagam o mínimo, às vezes não pagam nada. Então, Mas nessa discussão de dividendo, ministro, desculpa te interromper, só para a gente ir colocando as dúvidas. Certo. No caso das pessoas que recebem os dividendos, né? A empresa já foi tributada. Sim. No imposto de renda ou, muito provavelmente, por algum regime diferenciado, ou simples, ou lucro presumido. E aí depois pagou ali, ou 6% ou 11%, abaixo de 20%, não os 34%. Depois a pessoa, ao receber o dividendo, vai pagar mais. Mas não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor que tem uma capacidade... Gente, pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com poder um poder forte, né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples você não consegue alterar o simples. Mas, Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil... Ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. Quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem um voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar isso. O meu ponto é esse, entendeu? A dificuldade que vocês vão ter, que sempre existiu essa dificuldade no Congresso. Bom, mas aí eu falo o seguinte, olha, é muito difícil alterar, eu vou jogar a toalha. Eu vou manter esse país injusto, eu vou passar pelo Ministério da Fazenda, depois de tudo que eu estudei na vida, e não vou tentar alterar o status quo. Eu vou reconhecer a força, a potência de 1% da população e vou me render, e vou ajoelhar, e vou rezar. Não dá para ser assim. Vocês estão com um partido hoje, que é um partido popular, e estão com o ministro da Fazenda, que tem outra formação. Eu tenho outra formação. Eu não vou ser o ministro da Fazenda que vai fazer rigorosamente o que todos os meus antecessores fizeram. Eu, diante de uma injustiça dessa natureza, apresentei para o presidente da República uma alternativa de compensação que eu considero a mais justa possível. A mais justa possível. Ele fez uma promessa de campanha, que aliás o Bolsonaro também fez e não cumpriu. Ele quer cumprir, porque ele se diferencia do seu antecessor, porque tem honra e palavra, e me pediu para viabilizar uma compensação. Eu viabilizei a que eu acho a mais justa possível, e ele concordou. Tanto é que ele assinou a mensagem para o Congresso. O Congresso não considera justo, é da democracia. Cada um responde pelos seus atos. Haddad também mostrou como se negocia com grandes potências, sem ceder às chantagens. Nós já estaríamos numa mesa de negociação se não fosse a interveniência desses personagens para impedir que a negociação aconteça. Porque nós estamos disponíveis, o tempo todo disponíveis. Agora, precisa desobstruir esse canal. E quem está obstruindo esse canal é a família Bolsonaro e os seus apoiadores. Não é só a família Bolsonaro. E os seus apoiadores. Por isso que eu faço um apelo de que as pessoas que têm amizade, respeito, admiração por essa família podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença. De sensibilizar. Olha, saiam do caminho. Vocês não perderam uma eleição. Saiam do caminho. Deixem o governo negociar. O governo assume bônus e ônus da negociação. Mas saiam do caminho. Desimpeçam o caminho
para que a mesa possa ser restabelecida, como estava há 60 dias atrás. No Congresso Nacional, Haddad também enfrentou o bolsonarismo de frente. E para finalizar, o senhor vai ligar para o Lula para ele ficar nos Estados Unidos ou não? Passa a palavra ao ministro Fernando Haddad. Olha, o Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém. Porque se acontecer alguma coisa ontem que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro. Por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Por isso que 500 mil pessoas foram para a rua no domingo, pedindo respeito à nossa soberania, à nossa democracia. Então, sinceramente, queria dar lição de diplomacia para o presidente Lula, vindo de alguém que passou a vergonha que foi 4 anos do governo anterior, nós precisamos ter um pouquinho mais de calma nessa hora. Não é à toa que o apelido do senhor no Brasil é Fernando Tachad. Já são 24 ou mais impostos criados ou aumentados no Brasil. O senhor pode calar a boca que eu estou falando? Eu respeitei a sua fala. O senhor cala a boca, por favor. Cala a boca também. O senhor cala a boca. Me respeita. Por favor. Para meu tempo lá, presidente. Para meu tempo. É o Tachad, sim, todo mundo está falando. Cala sua boca, deputado. Taxação, a maior vagabundagem que foi feita nesse país, que esse taxa de maneira cruel, é não corrigir a tabela do imposto de renda. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você põe milhões de brasileiros para dentro do imposto de renda. Bolsonaro ficou 4 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda e sem dar R$1 acima da inflação para o salário mínimo. Essa é a maior taxação que se pode fazer. Agora, taxar Bet, super rico e banco, para isentar quem o Bolsonaro cobrou, isso só pode usar o apelido à vontade. Nós vamos começar a taxar Bet, a taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto, porque é assim que se busca a justiça tributária. Agora, taxar quem não paga, como é que alguém pode ser contra? Isso é uma coisa assim insana. Só quer manter a isenção de Bet que está destruindo as famílias. Mas quantos anos o senhor quer fazer isso? Manter isentas as Bets. Não paga imposto. O padeiro paga, mas a Bet não paga. Porque o senhor deve achar que está prestando um grande serviço ao país, estimulando o jogo eletrônico. Inclusive, não poupando as crianças. Não havia proibição de criança apostar em Bet. O senhor é a favor de criança apostar em jogo eletrônico? E por que o senhor concordou com essa decisão do Guedes? Por que o senhor concordou com essa decisão do Guedes de não taxar Bet e deixar a criança apostar com o dinheiro dos pais? Esse é o senhor. Isso é o senhor. O senhor ficou omisso, o senhor pecou por omissão em relação às mortes, em relação ao déficit, em relação a gente desqualificada, sem pagar um tostão de imposto no Brasil, inclusive com atividades, no mínimo, questionáveis. O fato de eu ter passado numa prova de economia estudando só 2 meses é crédito meu, deputado, não é débito. Eu fiz direito e passei numa prova de economia estudando só 2 meses. Paciência, né? Paciência, nem todo... Garanto que o senhor não tem nenhum amigo com essa capacidade intelectual. Mas o senhor quer me ofender aqui... O senhor quer me ofender aqui, o senhor não vai me ofender.
Na última reunião ministerial do ano, Haddad explicou como fazer o país crescer sem precisar cortar dos mais pobres. Aí a pergunta é, como é que é possível você ampliar todos os programas sociais, todos os programas de investimento, melhorando as contas públicas, sem penalizar os mais pobres na área social? Qual é o milagre que esse governo está operando para, a um só tempo, melhorar todos os programas sociais, todos os programas de investimento e as contas públicas simultaneamente? Parece milagre quando você vê. Ou alguém vai dizer, fazendo coro, o governo está desarrumando as contas públicas, quando é exatamente o oposto que está acontecendo. Foi isso que ele falou durante a campanha. E nossa tarefa, Casa Civil, Planejamento, Fazenda, né, que temos que nos haver com o orçamento o dia inteiro, o tempo todo. Aliás, nós estamos trabalhando ainda, hoje e amanhã, para fechar a peça orçamentária do ano que vem. Como é que você vai operar isso? E aí começou um trabalho, mas assim, um trabalho incrível que foi feito pelas equipes de identificar toda a sangria do Estado brasileiro. Todo o dinheiro que era drenado para aquilo que não tinha mais justificativa. Tudo aquilo que ia pelo ralo e que não tinha mais correspondência com algum benefício social. E nós fomos recompondo o orçamento do país, tanto do ponto de vista do investimento, quanto do ponto de vista da receita. E o presidente Lula, corajosamente, começou a se impor metas cada vez mais exigentes para demonstrar, sobretudo para o público externo, que não está exposto ao noticiário local. Ele olha indicador. Tem muito mais gente fora do que dentro, olhando para o Brasil, né? E para o potencial que o Brasil tem. Nós estamos batendo recorde de investimento direto estrangeiro no Brasil. E por que é importante essa caminhada que nós fizemos? Porque nós começamos a convencer setores expressivos de que era possível sustentar uma economia que cresce mais, porque não penaliza o consumidor, não penaliza o trabalhador, então você garante a sustentabilidade do crescimento. Nós estamos dobrando a taxa de crescimento médio em relação ao período anterior e, ao mesmo tempo que você sustenta o consumo das famílias, sustenta o investimento público, atrai investimento privado, esse crescimento, ele corrobora o esforço fiscal. Então, o esforço fiscal que você tem que fazer é menor do que você teria que fazer se a economia não estivesse crescendo. Porque quando a economia cresce, ela ajuda a você fazer esse acerto de contas. Ela que te permite. E o Brasil não tem saída sem crescimento. Não há como resolver os problemas do Brasil sem crescimento. É óbvio que esse crescimento tem que ser sustentável. E nós estamos provando aqui que nós estamos crescendo. Em 2026, Lula diz que será o ano da verdade e destaca a importância do ministro que pode deixar o governo para disputar o Senado por São Paulo. Todos vocês sabem da minha relação com o Haddad, todos vocês sabem do apreço que eu tenho pelo Haddad, e vocês sabem que o Haddad tem maioridade e tem biografia para decidir o que ele quer fazer. Se você perguntar para mim se eu gostaria que ele fosse, eu gostaria que ele fosse. O que eu não sei, eu preciso perguntar para ele. Mas eu acho que é impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Acho que nem eu, nem a Ana Estela iríamos gostar. Mas, de qualquer forma, nós estamos terminando o ano. Quando começar o ano, eu vou chamar muitos ministros que vão sair para ser candidatos. Eu vou, então, decidir com eles o que eles querem fazer da vida. Eu sei que tem uma enxurrada de ministros que vão sair. Eu acho que pelo menos 18 acho que vão sair. Sabe? Então, eu acho que deve sair, não vou impedir ninguém de sair, vou apenas torcer para que os que saíram sejam eleitos. E vou conversar com o Haddad e com o Alckmin, sabe? Porque são duas pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração,
Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Nós temos chance de fazer governador e fazer senador em São Paulo. Agora, eu não posso impor candidatura de ninguém.